Olá, todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo que está aqui na sala, que a gente está gravando aqui esse momento, né? Hoje a gente chega na semana 5, né, do Festival dos Corres de Cinema, e hoje a gente tem aqui, né, 5 filmes para a gente poder discutir, para a gente poder conversar, para a gente poder explicar um pouco e entender como que foi esse processo de criação, como que foi esse processo de exibição, de existência desses filmes, né? A gente tem como um tema, né, fantasia, ruptura e imaginação como forma de existir, né? Essa semana 5 são Fábulas para o Mundo em Ruína, onde abre espaço para o desvio, a fabulação e o imaginário como forma de existência. Aqui o real se dobra, se transforma e se desfaz para um lugar de outras possibilidades de vida. A gente vai ter aqui passando, né, por esse momento, por essa roda de conversa, por esse debate, né? 5 filmes, vamos ter Vicente Fininho, O Homem que Virava Cachorro, Aya, Kila e Mauna, The Bang e Afropate. Eu me chamo Simon Lopes, sou um homem negro de pele clara, estou com cabelo crespo, um brinco dourado na orelha esquerda, uma blusa na cor creme e ao fundo uma parede verde, uma bolsa ali no armador no meu quarto. Estarei aqui mediando esse espaço com vocês, né, para a gente poder discutir um pouco e entender como que foi essa criação, como que foi esse processo, né, para esses filmes e esses curtas que a gente vai discutir aqui hoje. Então, eu queria chamar para poder se apresentar, para poder falar um pouco, o Adriano Lima, né, que foi aí um dos diretores do filme Vicente Fininho, O Homem que Virava Cachorro. Seja bem-vindo, Adriano. Queria que você se apresentasse e falasse um pouco da sinopse do seu filme. Boa noite a todos. Sou Adriano Lima, sou uma pessoa parda. Estou de camisa vermelha com azul marinho, bermuda. Estou no meu ambiente de trabalho, aqui no meu escritório, né? E tenho 56 anos e estou no cinema há algum tempo, né? Com esse novo curta agora aí sendo passado. O Vicente Fininho, O Homem que Virava Cachorro, ele é uma lenda que é real, que aconteceu, que nas minhas pesquisas eu estive na cidade de Barbalha, num período que eu estava trabalhando lá, nas produções, e lá eu fiz essa pesquisa dessa história, né, do filme, que aconteceu real. Eu entrevistei, inclusive, o irmão do Vicente Fininho, algumas pessoas que conviveram com ele. Então, assim, ele foi uma coisa que a mãe dele passou para ele, porque ele inventou uma mentira e o pai matou a mãe, né? O pai tirou a vida da mãe devido a uma mentira que ele contou, né? Que ela estava com outro homem. Então, nisso tudo, eu fui fazendo toda a pesquisa do filme. Eu ia rodar o filme em Barbalha, no Cariri, mas por questão financeira, a gente rodou aqui próximo a Fortaleza, na cidade de Barreira, numa fazenda, né? Que a gente precisava num cenário todo de interior, de fazenda, né? Então, a gente trabalhou toda essa parte com a equipe. O Rui Ferreira, eu fiz toda a pesquisa, tudo, e o Rui Ferreira me ajudou no final já da gente começar as gravações, né? E entrou para dirigir junto comigo o filme, porque eu estava muito atarefado também. E dizer que é uma lenda, né, uma ficção que não é lenda, é uma ficção que é uma história real, né? Que passou no interior do Ceará. Que massa, Adriano. Eu estava até assistindo um pouco o filme, né, para a gente poder conversar sobre, e aí muito massa as imagens, a história, o contexto, né? E aí, para a gente poder continuar, eu pauso aqui, como que é? Simon, tá faltando só uma pessoa entrar. Ela tinha pedido acesso, eu liberei o acesso aqui para ela, mas eu não estou vendo ela aqui. Tá, então eu fico aguardando, é isso? Isso, vamos aguardar mais uns minutinhos, tá? Mas e aí, como é que a gente faz de novo? Começa de novo, do zero? Não, a gente só reforça para ela na hora da apresentação a audiodescrição. Inclusive, eu queria reforçar de novo, que eu acho que o Adriano não fez áudio. Fez sim. Fez? Mas... Mas eu posso fazer de novo. Fundamental. Não, tranquilo, viu? Obrigada.
A pessoa era a Vitória? Eu acho que ela entrou. Não, Isma, eu acho que é a Núbia. Deixa eu ver se é a Núbia. É, Núbia. Pois Oi, ela eu estou entrou. com um nome Entrou? diferente aqui, mas estou aqui. Perfeito. Pronto, Simon, pode continuar. Desculpa a interrupção. Eu continuo então. Isso, pode continuar, viu? Tá ok. Podemos? Então, dando continuidade, né? O Adriano que acabou de falar um pouco sobre o filme, eu estava falando que eu tinha assistido, né? E tinha visto um pouco do quão massa é o contexto, né? E baseado em histórias contadas pela comunidade, muito bom. E aí, eu queria também que se apresentasse agora, né? O Wallace Douglas, né? O diretor do filme Aya. Seja bem-vindo, Alisson, a esse espaço, ao Festival dos Corres de Cinema. Queria que você se apresentasse, fizesse sua audiodescrição e falasse um pouco, né, do seu filme, como que foi esse processo. Boa noite, primeiramente. Me chamo Wallace, sou uma pessoa não binária, negra, retinta, uso um óculos em metal, uma blusa aveludada azul e ao meu fundo tem um quarto meio borrado e uso também um fone de ouvido cinza. O processo de escrever Aya e dirigir foi muito interessante, porque veio a partir de um sonho. E coincidiu exatamente na mesma época em que eu estava lendo muito o primeiro capítulo do Siddhartha Ribeiro, do Oráculo do Sonho, né? E eu estava tendo um outro olhar, assim, para os meus sonhos e tal. E me veio esse sonho. Então, o processo que eu tive foi de acordar e começar a escrever o que eu tinha sonhado, assim, porque eu sonhei de uma maneira muito diferente da comum que, sei lá, eu consegui lembrar de tudo, sabe? Tipo, eu via todas as partes do sonho como um filme. Aí meio que foi um processo de transcrever esse sonho e coincidiu, porque na época eu estava fazendo o curso de cinema do Centro Cultural do Bom Jardim e a gente tinha que realizar um TCC. Aí foi muito interessante desenvolver esse roteiro dentro do curso, com a ajuda dos professores e tal. E foi muito interessante, porque é um curso que é lá no Bom Jardim, né? Aí, então, tipo, é uma outra territorialidade, são outras pessoas pensando no cinema. Então, eu acho que esse processo de subverter de quem faz cinema aqui em Fortaleza foi muito interessante, porque normalmente quando você pensa cinema em Fortaleza, você pensa em Vila das Artes, Unifor, ou Porto de Iracema, só que era uma galera fazendo cinema na periferia de Fortaleza. Mas, basicamente, o curta fala sobre uma mulher que ela tem um sonho e que meio que fala sobre uma comunicação do invisível, assim, que não busca explicar, porque eu acho que algumas coisas não devem ser explicadas, porque eu acho que o entender é uma coisa muito colonial, né? É uma forma de controle sobre as coisas. Aí, a partir disso, ela sai em um rolê com alguns conhecidos, e algumas coisas começam a acontecer, meio que suas entidades tentando falar com ela sobre alguma coisa que estava por vir. E ela meio que vai ignorando, até realmente acontecer um babado. Mas, basicamente, o curto é isso. Massa, massa. Eu também estava assistindo e eu vi o quanto que dá pra gente ter ali também nossa história, porque todo mundo teve um sonho, né? Um sonho já muito louco. Todo mundo já teve sonho muito louco. E aí o filme ele fala um pouco disso, né? Como que os nossos sonhos também mexem com a nossa realidade, né? Dando continuidade, obrigada, Wallace. Daqui a pouco a gente continua, a gente conversa melhor. Queria chamar aqui a Núbia de Anubis, né? Diretora do filme The Bang.
Seja bem-vinda, Núbia. Queria que você se apresentasse e falasse um pouco para a gente sobre o seu filme, como foi esse processo. Boa noite a todos. Todos me escutam? Pronto. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, de maresquinha, com maquiagem vermelha, batom marrom. Estou usando brincos grandes de pentagrama, camisa preta e, ao fundo, uma parede branca. E The Bag surgiu de um trabalho, né, que eu estava fazendo para um curso que eu fazia na época. Surgiu a oportunidade de fazer um trabalho e eu quis juntar, né, tudo o que eu conhecia, que eu amava, numa curta-metragem. E The Bag é sobre um sapinho, né, cor-de-rosa, de crochê, que ele vai viajar e conhecer a cidade de Sobral. Nesse curta é bem engraçadinho, é todo stop motion, ele fez parte, assim, da minha vida, porque juntava as 3 coisas que eu mais gostava: artesanato, stop motion, né, audiovisual, e também a beleza histórica, né, de Sobral. E aí fala um pouco de todas as minhas paixões, né, juntas nessa curta. E é isso. Márcia Núbia, massa demais. Eu também dei uma olhada, né? E é bom que eu também já tive uma experiência na secretaria daqui de Cultura da cidade, há um tempo atrás, e a gente vendo o sapinho percorrendo a cidade, procurando ali os pontos no mapa. É interessante, inclusive, para quem não conhece Sobral, né? É também uma forma de apresentar a cidade, né? Muito bom. Obrigada, Núbia. Também queria chamar para se apresentar, fazer sua audiodescrição e falasse um pouco sobre o seu filme Ela Monstra, a diretora do filme Killa e Mauna. É isso? Kiley Mauna. Ó, que limona. Obrigada, Ela Monstra. Se Kiley Mauna. apresente. Oi, boa tarde, pessoal. Me chamo Ela Monstra. Sou uma travesti branca, de cabelos pretos, na altura do ombro. Meu fundo tá desfocado, mas são as paredes brancas. Estou com vestido de alcinha. E sou diretora e roteirista do filme Kiley Mauna. O filme é meu primeiro filme que eu roteirizei e o primeiro filme que eu dirigi também, dentro do processo formativo da Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes. Então, ele é realizado dentro do ateliê de ficção da escola. O Wallace, que está aqui, inclusive, fez a cor do nosso filme. A gente é da mesma turma da Vila das Artes. E, e o filme, ele fala sobre... Ele é uma ficção sobre duas amigas que não se veem há muito tempo, mas que se encontram em um determinado momento, assim, para ir em um processo de busca de uma terceira amiga que está desaparecida. E aí, nesse processo de busca, que é uma coisa meio road movie também, assim, elas vão também lidando com esses silêncios e com várias coisas que foram sedimentadas ao longo do tempo, assim, na relação delas. Então, elas vão lidando com quem elas são hoje em dia, com quem elas já foram, nesse processo de busca delas mesmas e dessa amiga desaparecida. E aí o filme é muito por aí. Massa, Ela Mostra, massa. E é justamente isso que eu senti quando eu assisti, né? O filme foi justamente esse processo que a gente está sempre em processo de se descobrir, né? Seja descobrir a gente mesmo, seja descobrir quem é o outro, seja descobrir qual caminho a gente vai seguir, o que é que a gente está querendo, como que a gente vai conseguir aquilo. E eu senti muito isso. E aí, obrigada a ela, dando continuidade, queria chamar a diretora do quinto e último filme, né, Tamires Coimbra, diretora do filme Afropate. Seja muito bem-vinda, Tamires. Queria que você se apresentasse, fizesse sua audiodescrição e falasse um pouco aí desse processo do filme. Oi, pessoal. Me chamo Tamires Coimbra, tenho cabelo cacheado, uso franja, tenho pele parda, meus óculos são quadrados pretos, estou usando um vestido de bolinhas brancas e ele é laranja. Então, Afropate é um videoarte, na verdade eu chamo ele de um recorte, uma colagem videográfica, né? Ele é parte do meu trabalho,
de TCC, do curso de Ciências Sociais. Os vídeos, né, os registros fotográficos, parte da Senhora Preta. A Senhora Preta é uma artista aqui de Sobral, Ceará. E aí a gente, durante 2 anos, percorremos aí por ruas, por salões de beleza, né? A Afropate, ele fala sobre o empoderamento feminino da mulher negra e o quanto a estética, ela revela também, né? Sobre quem somos, assim, e sobre os nossos desejos. E aí o filme, ele faz parte do meu ateliê de moda. O filme fala muito sobre moda também, né? O quanto a superficialidade, ela revela uma camada profunda de quem somos também, né? A forma, as nossas escolhas estéticas, e o quanto também a construção da imagem, né? Que imagem nós vemos sobre a população negra na TV, né? Que imagem se fala sobre a população negra e o que nós queremos narrar sobre nós mesmos, né? Assim, que tipo de narrativa nós queremos falar para além da dor. Então, o filme, esse videoarte, ele é um filme que não fala sobre dores, né? Ele fala sobre potências. Tanto que a primeira frase do filme é: sonhar é uma tecnologia. O quanto a gente criar as nossas próprias imagens, né, é também projetar novas realidades, assim. E aí o filme fala um pouco também sobre o quanto na moda se dita o que é belo, o que é brega, né, o que é fashion, mas na verdade as escolhas estéticas, elas falam sobre culturas, né? Então, o filme, ele fala um pouco isso, assim, ele tenta flertar aí com a moda, com o feminismo, com a antropologia urbana também, porque a Senhora Preta, a gente, durante 2 anos, nós percorremos salões de beleza das periferias, manicures, desfile de moda, né? O Miss Perifa. Aí o Miss Perifa é uma iniciativa do movimento social Fome, que é o Miss Perifa reúne meninas da periferia da cidade, né, mas principalmente ali da Vila União, dos Terrenos Novos, e aí foi um ponto central da nossa pesquisa, né? Então, o curta, a videoarte, conta com animações da Paul. Oi, pode falar, Sani. Não, pode continuar, tô só controlando o tempo. Pode continuar. E aí, é isso, assim, o trabalho se concluiu em 2024 por conta do recurso da PENAB. Então, a gente está conseguindo fazer com que esse trabalho circule também, né? Saia do ambiente acadêmico, porque ele surge para o ambiente acadêmico, e agora ele pode entrar nos circuitos audiovisuais Brasil afora. Eu acho que é isso. Massa, Tamires, massa. Inclusive, já assisti o Afropate aí algumas milhares de vezes, né, na Casa da Cultura. Já apresentei para alguns amigos também, enfim. E é um filme que fala muito sobre essas tecnologias periféricas, né? A gente vê muito aí só sobre as dores, sobre as lutas, mas também a gente, enquanto periferia, produz aí muita coisa, né? Seja moda, seja a própria arte, enfim, nas suas diversas linguagens, diversas formas de se fazer, mas na periferia existem suas diversas tecnologias, né? E o projeto Festival dos Corres, para quem está chegando agora, né? É um projeto, é o Festival dos Corres de Cinema, na verdade. Ele é um projeto realizado pela Produção de Perifa, e ele consiste na realização de uma edição do festival voltada à valorização e o fortalecimento de cineastas LGBTQIAPN+, do Ceará e do Nordeste, promovendo a diversidade, a inclusão, a acessibilidade no audiovisual. E a iniciativa, ela reúne, né, exibições online e presenciais de 25 filmes, faz esse debate com os realizadores, ações acessíveis como legendagem em Libras e uma formação gratuita de audiovisual para as pessoas da comunidade, com foco nos participantes em situação de vulnerabilidade, né? E aí hoje a gente está aqui discutindo com 5 realizadores de filmes, né, de curtas. Já apresentei aqui para vocês, a gente tem o Vicente Fininho, né, o homem que virava cachorro, a gente tem Aya, a gente tem Kilimauna,
The Bang e Afropate, né? Nessa primeira rodada, a gente pôde conhecer um pouco de quem são esses realizadores, né? Como que veio. E aí, vendo um pouco a sinopse dos filmes, né? A gente tem aí uma cronologia bem legal, né? O filme Aya, não. Isso, o filme Aya foi feito em 2025, lá em Fortaleza, não é isso? E aí eu queria pedir o Alice Douglas, né, o diretor do filme Aya, que ele falasse um pouco sobre a motivação, o que foi que motivou ele a criar, a realizar esse filme, né? Já falou um pouco sobre como foi esse processo de criação, mas eu também queria saber o que foi ele que motivou, né? O que foi que deu aí para que o Wallace Douglas lançasse aí o filme Aya. Então, como eu já tinha falado, eu estava no processo de TCC do Centro Cultural do Bom Jardim, no curso de audiovisual, de realização audiovisual, e para além dessa motivação, que já é o ato de fazer, de estar lá produzindo um roteiro, para fazer esse TCC, já gravar, porque é isso. Uma coisa que falta muito também é recurso, né, para fazer um filme. Cinema é uma arte que necessita muito de dinheiro. E colocar essas ideias para fora do papel é um grande babado. Então, eu acho que um grande motivador, uma força motriz que foi a possibilidade de estar realizando. Isso eu acho que é uma grande força motriz. Mas, para além disso, eu acredito que seja... Que me fez escrever e acreditar nessa história é o ato de criar histórias sem bordas e que vão para além da perspectiva que é cinema ou não, né? Da possibilidade de estar em um ambiente onde se possa experimentar a linguagem e dentro disso criar novas narrativas e fábulas, como eu acabei de falar, sem bordas, que vão para além do entendimento de colonial, assim. Eu acho que o que mais move a fazer filmes é exatamente isso, essa possibilidade de ser indisciplinar na linguagem. Massa. E aí é muito importante quando você fala sobre precisar de grana, né? Porque a gente está falando sobre fazer cinema no interior do estado, né? No Ceará, nessa região, esse estado que é bem mais difícil o acesso, inclusive, a essa rede, né, do audiovisual. A gente vê aí que muitas galeras têm que descer para o eixo sul-sudeste para poder conseguir renda, para poder realizar os seus filmes, né, enfim. Então tem todo esse processo. E que bom que deu certo, né, Wallace? E aí eu queria ouvir da Ela Monstra o que foi que mais motivou ela, né, na criação do filme Quilimauna, né? O que foi que motivou ela Monstra, o que foi que fez com que ela desse um start. Eu vi também que alguns filmes, e aí eu vou deixar para vocês que estão aqui na sala, né, alguns filmes foram feitos, né, através de editais. E aí seria importante também que vocês falassem, vocês que tiveram filmes, né, realizados através de editais, falassem também sobre esse processo, né, de aderir ao edital, né, de ser contemplado, como que foi. A Tamires falou um pouco na fala dela, mas eu queria escutar ela mostra o que é que ela fala, o que foi que motivou, como foi que surgiu essa ideia, o que foi que mais deu garra e força para ela realizar esse filme. Eu já trabalhava há muito tempo, assim, já estava trabalhando com cinema mais ou menos, acho que desde 2016, e aí sempre trabalhando no departamento de arte e tendo muita vontade de realizar meus projetos pessoais, tendo muita vontade de roteirizar, de dirigir, de pensar a imagem, né? Eu já trabalhava com direção em outras linguagens, então eu trabalhava em direção em arte, eu trabalhava em direção no teatro e tinha muita vontade de me experimentar na direção nesse lugar do audiovisual, né? E aí surgiu a oportunidade do curso da Vila das Artes, né? Que é um curso de 2 anos de ensino público de audiovisual. E foi lá que eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, roteirizar uma história, que é uma história que já vinha há muito tempo morando dentro da minha cabeça, mas que eu não tinha essa possibilidade, assim, né, de como realizar isso, assim, né? Nesse sentido, realmente, de concretizar mesmo, assim, sabe? Então, isso vem muito a partir desse financiamento público de ensino público de audiovisual, né? Por isso que é tão importante que a gente fortaleça essas iniciativas públicas de ensino de audiovisual, porque foi a partir da escola, a partir da estrutura da escola, das câmeras da escola,
do processo de van ali que a gente tem, né, para se deslocar, esse processo mais assim, estrutural mesmo, assim, né? E também foi um grande trabalho coletivo, assim, são muitas pessoas envolvidas. A grande maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas era da turma, né? Então foram muitas pessoas que cederam o seu trabalho também, assim, sabe? De forma gratuita para ver esse filme acontecer. Isso também é uma força fundamental, assim. E isso vem muito. E aí a história em si ela vem muito da minha vontade de criar imagens. Eu acho que eu tinha muita vontade de ter a minha perspectiva, assim, filmada sobre o que eu achava que poderia ser imagens de pessoas trans se relacionando, conversando, dialogando, existindo, né? Acho que a gente está muito acostumado a ver uma perspectiva cisgênera, né? Do que são pessoas trans, de como elas se relacionam, de como elas conversam, de como elas falam, de como elas se portam, do que elas são. E aí eu acho que tinha muito também de uma vontade de trazer uma perspectiva trans, assim, para isso, né? Isso também muito inspirado em outras pessoas trans que filmam pessoas trans, né? Então, acho que essa também foi uma força motriz muito importante, assim, para o projeto. Que massa ela, que massa que em Fortaleza, né, em algumas cidades ainda existem equipamentos públicos que promovem essas ações, né, esse fomento ao cinema, ao audiovisual. Isso é muito importante também porque a gente sabe o quanto que é difícil, mais uma vez falando, né, trabalhar com arte e cultura no Ceará é muito difícil, né, quando a gente faz o recorte do audiovisual, a gente faz mais, é muito mais difícil ainda. Quando a gente fala de pessoas LGBTs no audiovisual, vai se complicando. E quando a gente fala de pessoas trans no audiovisual, a gente vê o quão complicado é ainda, né? O quão difícil é o acesso dessas pessoas dentro do audiovisual e ainda mais sendo diretoras, né? Criando suas histórias, roteirizando os seus textos. Então, isso é muito importante. E aí eu queria ouvir um pouco da Núbia, né? Como que foi esse processo de motivação? O que foi que motivou a Núbia a criar o The Bang, né? Onde foi que surgiu essa ideia? Como foi? Se ela já conhece Sobral? Se ela é daqui? Como que é esse processo? Bom, The Bag surgiu de muitas inspirações, né, que eu tinha. O artesanato, o amor pelo stop motion, pelo audiovisual, pelo cinema. E eu já tinha feito um curso de história, né, de Sobral, aqui em Sobral. Eu cresci aqui, mas eu nasci em Fortaleza, mas como diz minha mãe, né, eu fui naturalizada sobralense, porque eu vim para cá, eu já era muito pequenininha, então não conheço nada além de Sobral, né, não conheci Fortaleza. E eu sempre achei Sobral fascinante. É uma beleza histórica, né? A gente sabe que o IFAM veio em 99 tombar vários locais, né, várias casas, para que fossem preservados. E conhecendo alguns desses pontos, né, eu pensei, por que não? Por que não misturar tudo isso? Misturar tudo o que eu gosto. História, artesanato, stop motion, tudo na mesma coisa, né? E a partir disso, eu tomei a iniciativa de dizer assim, se eu gosto de audiovisual, eu vou fazer com o que eu tenho, né, com o equipamento que eu tenho e onde eu estou. As pessoas que são daqui vão reconhecer, né, os locais, vai achar bacana, vai se identificar, vai dizer assim, olha, tem um stop motion ali que fala da minha cidade. E quem não conhece, né, fica o convite, fica a curiosidade, fica aí a motivação também para conhecer, né, a nossa cidade. E eu acho importante, né, cada um de nós, onde quer que a gente esteja, com o equipamento que a gente esteja, né, com qualquer coisa que a gente possa fazer a nossa expressão de cinema, entendeu? Porque a gente olha para cinema e acha que é muito complicado, acha que stop motion é muito complexo, mas se você tiver ali o interesse, a vontade, o estudo e botar em prática, vai sair alguma coisa. E eu tenho certeza que o que sair vai ser a sua cara e ninguém vai conseguir copiar. Vai ser uma coisa única, vai ser um pedacinho de você no seu trabalho. E isso vai inspirar outras pessoas, né, para elas também começarem a fazer os trabalhos dela. E isso é muito gratificante, sabe? Você vê pessoas se inspirando no seu trabalho, reconhecendo cidades, reconhecendo coisas ali. Tipo, eu usei a feira tradicional de Sobral, que é a Asas, né? Eu fiz menção a essa feira e todo mundo que já passou ali no Teatro São João já viu a feira, eu já participei da feira, vendendo artesanato também,
E eu acho muito bacana, sabe? Colocar tudo que a gente conhece num audiovisual e mostrar para outras pessoas, sabe? E é isso. Eu acho que a nossa motivação principal é tudo aquilo que a gente ama, né? Tudo aquilo que a gente quer que os outros vejam. Vejam um pedacinho da gente, vejam um pedacinho daquilo que a gente conhece. Eu acho interessante, importante, né? Muito importante, viu, Núbia? E eu lembro que quando eu era mais novinho, né? Eu parava ali minha atenção quando eu via algo voltado ao stop motion, né? Via ali os bonequinhos, ou então as imagens se mexendo, sendo ali milimetricamente calculadas, né? Então isso é muito importante. Aí eu assistindo o curta, né? Eu fui vendo ali, tendo também essa memória de antigamente, ainda mais conhecendo um pouco Sobral, né? Conhecendo algo que eu já vivencio, mas de uma forma diferente agora, né? Através ali do crochê, através ali dos mapas, né? De todo esse processo. E é muito massa. E aí, queria saber da Tamires, né? Como que foi, o que foi que motivou, lá em 2024, ela lançar o Afropágina? Ela já falou um pouco sobre aí o edital, já falou um pouco sobre as tecnologias, mas eu queria saber, assim, o que mais que motivou a Tamires a realizar, a fazer aí o Afropate? Então, eu sempre gostei muito de, não só da moda, mas das culturas transgressoras, né? E aí você construir uma autoestima, principalmente mulheres, né? É um ato de transgressão também. Eu venho de uma linhagem de mulheres negras, né? Eu sou um projeto da miscigenação do país, do embranquecimento do país. E eu sempre ouvia histórias, né? Que minha mãe se casou com um homem branco, e para minha família, ela conseguiu um grande feito aí, né? Ela conseguiu se relacionar com um homem branco, as mulheres da minha família alisavam os cabelos, a maquiagem era sempre 2 tons abaixo do tom da pele. E aí, quando minha mãe ela conseguiu levar adiante nesse processo de embranquecimento do país, eu senti que eu ouvi as histórias que as mulheres diziam que minha mãe arranjou um ótimo casamento, né? Por conta dessa questão. E aí, o Afropate, ele vem como uma tentativa de reparação dessa construção, né? De, tipo, dizer que o meu cabelo conta uma história, é quem eu sou, de onde eu venho também. Minha família é lá da periferia do Alto do Cristo. E durante todo esse processo, né, de conviver com essas mulheres, de ouvir essas histórias, eu percebi o quanto não havia autoestima ali, né? A autoestima era construída pelo que se via na TV. E aí o que se via na TV eram determinados corpos, né? Eram determinadas narrativas. E aí a Afropate vem na tentativa de criar novas imagens, assim, novas narrativas, né? Novos entendimentos sobre beleza mesmo, assim, sobre o que existir dentro do corpo que você tem, assim, que você é. Eu acho que a minha motivação de fazer Afropate vem desse resgate das minhas raízes mesmo, assim, de tentar entender, de tentar criar novas narrativas também. Massa, Tamires, massa. E aí, como eu já falei, eu já assisti o Afropate milhares de vezes, né? E aí, toda vez que eu assisto, eu vejo uma referência nova, né? Seja nas histórias das pessoas com quem eu convivo e tem algo ali, seja no próprio filme, de pessoas que eu vou vendo aos fundos ali, os figurantes, né? Já que tem imagens no centro da cidade, né? Nos salões. Então, a gente consegue ter aí essa troca com o filme, né? Ter essa energia. Assim como o filme do Adriano, né? O Vicente Fininho, que é um filme que quando eu assisti me tirou aí várias lembranças, né? Eu lembro muito quando eu sentava com meus avós, com minha avó, quando era mais novo, que eu era de Fortaleza, né? Então, eu tive uma experiência com minha avó até os 5, 6 anos de idade. Depois disso, a gente não teve mais muito contato, né? E aí, com os mais velhos da minha rua, a gente sentava na calçada para conversar sobre as histórias assombradas, né? E assistindo o Vicente Fininho, falando um pouco sobre esse homem que virava cachorro, eu queria que o Adriano falasse um pouco sobre o que foi que motivou ele, né? Se ele tem experiências dos mais velhos com essas histórias, né, assombrosas, assombradas, como foi deu essa motivação, como que deu esse processo de criação. Queria que o Adriano falasse um pouco pra gente.
Sim, eu sou uma pessoa que vem de origem, apesar de ter nascido em Fortaleza, mas minha origem é do interior, né? Eu acho que uma das pessoas falou também a mesma coisa, que de Sobral, a menina de Sobral. Praticamente eu morava em Russas, no interior do Ceará, mas nasci em Fortaleza e fui registrado em Fortaleza, mas nesse período eu morava em Russas, meus pais, né? Sempre eu gostei muito dessa parte da pesquisa do interior. Eu viajo muito, eu tenho um projeto que é o Cinema Itinerante, que a gente sai percorrendo cidades do interior, levando cinema nas praças, fazendo oficinas nas escolas. Então, com isso, eu tenho várias gravações de pesquisa que eu vou fazendo em cada cidade que eu chego, né? Fico perguntando às pessoas o que é que acontece naquela cidade, quais são as lendas, quais são as histórias. Então, com isso, eu tenho assim já alguns roteiros já prontos de novos curtas que eu penso já em fazer. Porque exatamente por isso, eu já venho assim de uma origem de ficar as minhas férias na fazenda, e a gente sentar, né, escutar aquelas histórias das pessoas mais antigas, contando. E o Vicente Finim é uma história da região do Cariri, muito conhecida. Se muita gente é do Cariri conhece essa história do Vicente Finim. É uma história que, por ser uma história real. E eu fazendo um dos cursos que eu fiz, que é o Cine Zé Sozinho, né, que com esse filme, então nesse filme o Cine Zé Sozinho ele é exatamente um senhor que passava filmes dos interior, e com ele uma das histórias que saiu foi do Vicente Fininho. Então desde lá, e por coincidência eu fui passar um período em Barbalha, onde aconteceu, e lá me deparei com pessoas, né, que já tinham escutado essas lendas e me levaram lá no local onde ele morava, eu conheci a casa. Então, assim, foi exatamente isso. Assim, eu trabalho muito com pesquisa, né? Eu gosto muito de fazer a pesquisa antes de trabalhar o filme, né? Então, agora eu estou já preparando, eu terminei as pesquisas de um longa-metragem, né? Que agora estou começando a roteirizar, né? Esse longa, que vai ser meu primeiro longa. Então, assim, foi todo mesmo um trabalho pensado, né, numa pesquisa que foi feita e nessas viagens que eu faço muito, né? Agora mesmo, esse ano, nós estamos programados para começar o projeto, né? E são 50 municípios do estado do Ceará que nós vamos percorrer com o cinema itinerante, né? Já temos garantido aí fazer 30 cidades, né? Já estamos com recursos e estamos aí trabalhando para tentar captar, para poder conseguir as 50 cidades e passar os filmes, né, nas praças, né, que a gente faz, é um projeto que passa nas praças, e sempre a gente leva naquelas cidades, a gente faz uma pesquisa, né, em cada cidade, quais são o tipo de filmes que a gente vai passar, se naquela cidade tem alguns filmes que é feito lá na própria cidade, para a gente passar no telão, na praça. Então, é um projeto que a gente tá muito bem. Então, assim, a gente e vai precisar de muitos curtas, né? Principalmente do pessoal do interior, né? Das cidades que vão passar. Fico feliz, Adriano, pelo filme, né, primeiro, e também por estar dando aí essa continuidade, né? Mais uma vez falando o quanto que é difícil fazer audiovisual no Ceará. E aí, para quem está chegando agora, né, para quem está entrando agora na nossa sala, nesse vídeo, quem está começando a assistir, sejam bem-vindos ao Festival de Corres de Cinema, né? A gente está na semana 5 do festival, onde vem aí com Fábulas para o Mundo em Ruínas. Já conversamos aqui um pouco com os 5 realizadores do filme. E esse projeto, né, o Festival dos Corres de Cinema, ele é produzido pelo Produção de Perifa. E o que é a Produção de Perifa? Tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né? A Produção de Perifa ele foi criado em 2022 pela Chiesa Fran Nascimento, aqui em Sobral, no Ceará. E é uma produtora, um coletivo, um ponto de cultura e uma iniciativa artística e formativa voltado às periferias, né? E aí, com base no Aprender Fazendo, atua no espaço de formação em produção cultural, escrita de projetos e acesso a recursos, além de gerir espaços culturais e realizar projetos que fortalecem e ampliam a circulação da cultura periférica no interior do Ceará. Então, essa nossa conversa hoje, né, tem tudo a ver também com a Produção de Perifa, na qual eu faço parte, né, onde a gente, para além de ser, né, um ponto de cultura, um coletivo, é também esse espaço, né, voltado para essa formação, né, essa produção cultural, esse fazer. E eu tinha falado com vocês há pouco tempo sobre o quanto que é difícil a gente conseguir recursos, né? Como que a gente consegue... Tem muita gente aí pelo estado do Ceará com ideias legais, com projetos bacanas, com roteiros, assim,
maravilhosíssimo, mas não tem aí um recurso, e a gente sabe que é um gasto, né? Tipo assim, é um investimento, na verdade, mas para chegar ali no processo de realização, precisa ter uma grana, né? A gente sabe que muitos de nós, artistas independentes, precisamos aí correr atrás de muita coisa, né? Submeter projetos a edital, né? Ficar nessa luta da escrita, ver parcerias, patrocínios, então tudo isso vem aí de muita luta. E aí, vendo esses filmes que estão aqui hoje, que eu estou conversando com vocês hoje, dá para entender que cada filme daqui da sala tem um processo de criação diferente, né? Seja o filme do Vicentinho Fininho, O Homem que Virava Cachorro, que conta e que traz essa história, né? De das histórias populares que a galera do interior conta, né? Desses contos populares, né? Essa história do homem que virava um cachorro, que foi uma maldição que aconteceu na família. Então, a Afropart, que fala sobre as tecnologias periféricas, né? O The Bang, que fala sobre essa descoberta, né? Fazendo aí o stop motion surgir, voltar, né, para esses espaços. A gente tem Kila e Mauna, que fala sobre essa descoberta, né, entre pessoas trans, e aí volta também, já pega uma parte também sobre essa discussão da população LGBT. E a gente também tem o Aya, né, que fala um pouco sobre esse processo do sonho, dessa também descoberta, dessas possibilidades que a vida nos dá. Então, todo mundo aqui tem uma forma de criar, uma forma de fazer diferente. E assim como o trabalho de vocês é muito diferente, né? Seja no processo de criação, seja no processo de escrita, seja no processo de realização, seja no processo de chamar os artistas. Eu vi aqui, inclusive, que os atores e as atrizes que participam, né? Muita gente massa, né? Que está ali produzindo filme com força, com garra, com vontade. E aí também dá para se perceber que a linguagem que é utilizada por vocês é diferente. Cada um de vocês usa um tipo de linguagem, né? Seja uma linguagem visual mais ali misteriosa, seja uma linguagem ali com mais movimento, com mais cores, com música, né? Seja uma linguagem mais silenciosa, apenas os espaços, deixando a imaginação do público, né, fluir de acordo com o que vê. Enfim, e aí existem vários tipos. Então eu queria, para a gente poder entender esses tipos de linguagem, como que foi esse processo, como que foi essa escolha, né? Qual escolha de linguagem ela foi decisiva para que a forma como o filme existiu hoje. Tipo assim, eu usei uma linguagem mais misteriosa, uma linguagem mais do sertão, né? Uma linguagem que cai. Eu queria ouvir de vocês qual linguagem foi essa, como que se deu esse processo de vocês com os atores, de vocês com a produção. E aí eu queria começar com a Tamires, né, do Afropart, para ela falar para a gente como que foi qual foi a linguagem utilizada para ela, para que o filme viesse aí à sua existência. Então, para construir o filme, foram 2 anos de registros, então tinha muito material, né? E aí, eu só tinha uma câmera e um sonho, né? Para variar, e nós que fazemos cinema no interior, cinema de pouco recurso, é isso, eu tinha uma câmera na mão, né? E aí, o recurso utilizado tenho muito material durante 2 anos de registros, e para construir o filme, eu fiz um recorte videográfico dos momentos que eu achei que seriam mais importantes para contar essa história, né? E aí, depois, teve o recurso da narração. O filme, ele não é exatamente um documentário. Eu considero mais como um videoarte, que ali é uma mistura de poesia também, poesia visual, né? Com narração. Então, utilizar desse recurso, são 9 minutos de filme, então tentei ali condensar todo esse registro de 2 anos em 9 minutos. Então, eu considero um videoarte de recortes videográficos, uma colagem videográfica. E eu acho que foi a saída que eu consegui para poder suprir também a falta de recursos, né? Porque eu não contei com equipamento de áudio, assim, para captar um áudio interessante ali na hora da gravação. Então, eu fiz esses recortes videográficos e inseri a narração na pós-produção. Eu acho que é isso. E foi importante porque eu consegui trazer uma linha, tentei ali trazer uma linha do tempo, né, desses 2 anos de pesquisa em 9 minutos. Eu acho que foi isso. Massa, Tamires, massa. E aí dá para ver também que o seu processo de criação também foi
durante esses 2 anos, como você mesmo falou, né, teve muito material, e depois também teve um outro trabalho que é fazer esses recortes, né? O que dá certo aqui, eu imagino que foi muito nesse contexto, né? O que é que pega aqui, o que é que dá certo aqui, o que é que não vai ser utilizado, porque também tem muito disso, né? Eu não sou ali do audiovisual, mas eu sou produtor cultural, então eu vejo muito trabalho da galera do audiovisual, né? Que aí grava muita coisa, mas também muita coisa é descartada, né? Assim, muita coisa não é utilizada. Então, existe aí muito trabalho para que saia aquele filme que a gente vê, né? Seja ele 9 minutos, seja ele 1 hora, seja ele, enfim. Sempre vai existir esse trabalho. E aí eu queria escutar da Ela Monstra, né? Como que foi, qual foi o tipo de linguagem que ela utilizou, como foi que ela imaginou esse processo para que o público assistisse e se identificasse. Quando a gente estava fazendo filme, né? Quando a gente estava pensando no filme, eu acho que uma coisa que eu queria muito era o primeiro filme. O primeiro filme que eu estava roteirizando, o primeiro filme que eu estava dirigindo. Então, eu acho que tinha uma vontade muito grande também de voltar para algumas imagens que permearam o meu imaginário ao longo da vida, né? Então, muitas das minhas referências estéticas de linguagem era de imagens que foram importantes para mim ao longo da vida. Então, filmes, desenhos animados, seriados, muita coisa de televisão, né? Também, assim, coisas que eu assistia e que, em algum ponto, me faziam refletir sobre meu lugar no mundo, sobre meu processo de transição de gênero. Então, eu acho que isso são acho que em relação à linguagem estética tem muito disso, assim, sabe? De várias referências de imagens que permearam o meu imaginário, assim, nesse processo de transição e pensando nessas imagens, assim, né? Que são responsáveis por esse imaginário. E aí eu acho que dentro disso a gente foi construindo um mundo, assim mesmo, né? A gente pensa muito na atmosfera do filme, assim, na linguagem do filme como um mundo à parte mesmo, assim, né? Acho que uma coisa muito importante para a gente é que fosse um lugar onde só elas estivessem ali, né? Então a gente não tem furação, a gente não tem a interferência de outras pessoas, justamente para tentar criar esse mundo possível, assim, né? Esse mundo possível onde elas conseguem dialogar, onde elas conseguem existir em plenitude, onde elas conseguem existir com dignidade, com a máxima expressão de quem elas são, né? Então, eu acho que também isso é uma coisa que se reflete muito na linguagem, na estética do filme, assim, sabe? A criação desse mundo particular de cada uma delas e também do mundo que acontece quando elas se juntam, né? E desse universo que acaba sendo um pouco onírico, assim, um pouco deslocado da realidade, mas que ali, aquele mundo que é possível para elas, assim. Então, isso foi uma coisa que foi muito importante, assim, para essa linguagem, para a gente entender algumas coisas que foram muito importantes, né? Eu acho que tem uma coisa também que é muito importante, que eu acho que fala muito sobre a linguagem, sobre a estética do filme, é que eu não escrevi sozinha, né? Esse filme, ele é feito por mim e pela Noli. E aí a Noli, que foi roteirista comigo, é também a pessoa que assina a direção de arte. Então, tipo, a gente escreveu juntas essa história. Tipo, o argumento principal é meu, né? O argumento base é meu. E aí eu já tinha essa ideia, chamei a Noli para escrever comigo. Nós duas escrevemos juntas. E aí eu fui dirigir o filme e ela foi dirigir a arte do filme. Então, eu acho que tem muito também uma responsabilidade da pessoa que criou essa história comigo também fez os cenários e pensou a maquiagem, pensou um figurino e pensou tudo isso. E eu acho que isso também foi uma coisa que foi muito importante, assim, sabe? Para a criação desses mundos delas. E aí é muito importante quando você fala, né? E aí o filme também traz isso, porque a gente que é do interior, a gente que é das periferias, né? Dos espaços mais distantes do centro da cidade, a gente sempre está em busca de possibilidades, né? Sejam para nossa existência, seja para o nosso trabalho, enfim, seja para o que for, a gente sempre está em busca de possibilidades. E aí, como você mesmo fala, né? O filme ele também fala um pouco sobre essas possibilidades de existir, né? Então, quando eu assisti o filme, foi justamente isso que eu entendi, né? Eu não tinha visto a sinopse. E aí, no começo do filme, eu tentando, assim, várias coisas vindo na minha cabeça e tal, até eu chegar nesse ponto. E quando você fala, e você sendo uma mulher trans, né? Tratando sobre isso e mostrando pra gente, né? Sobre isso é muito importante, né? Porque não é alguém de fora falando sobre isso. É uma gata trans, diretora, roteirista,
falando sobre possibilidades de pessoas existirem com artistas e atrizes, atores trans, LGBTs, então isso é muito importante, né? Não só para a comunidade em si, mas o audiovisual cearense, né? É muito importante. E aí, falando sobre o audiovisual cearense, o filme Vicentinho Pininho, né? O Homem que Virava Cachorro, também foi um filme muito premiado, né, Adriano? Foi premiado, né? Foi indicado a algumas coisas também. E aí, qual foi essa linguagem utilizada? Eu também vi, né? Você acabou de falar que aí produz alguns filmes, está com um novo projeto também. Então, eu queria que o Adriano falasse para a gente qual foi o tipo de linguagem que foi utilizada, como que foi esse processo. Tu pode só repetir que falhou a tua... Pronto, posso sim. Tu pode só repetir aí que falhou. Ok. A gente está falando sobre o uso das linguagens, né, que foram utilizadas. E aí eu estou falando aqui que o seu filme foi um filme indicado a algumas premiações, né? Foi aí um filme Não, onde tudo bem, eu sei, mas aí você falou antes você falou uma coisa sobre o negócio de premiar do filme, aí eu queria só saber o que foi que você falou que falhou para mim. Não, exatamente. Eu estou só dizendo sobre como que os filmes também do interior do Ceará, eles também participam de premiações, né? Participam de indicações, e existe um trabalho muito grande por trás disso, né? E aí, um desses processos é a escolha da linguagem, né? Como que foi essa escolha do seu filme, como que foi essa escolha dessa linguagem, e como que se deu esse processo para a realização dele? O Vicente Finin, ele sempre assim, a minha linguagem é mais do interior, todos os meus filmes, todas as minhas pesquisas eu faço no interior do estado, porque é a minha vivência de vida, né? Assim, toda a minha vida, minha infância, adolescência, foi tudo numa fazenda, foi no interior do estado, no Cariri e na Vale do Jaguaribe, então assim, todos os meus filmes que eu tenho hoje, que eu penso em fazer, e os que eu fiz foram todos no interior e vão ser todos no interior, inclusive o longa-metragem. Então, assim, eu ganhei uma premiação da PNAB, eu consegui uma captação, né, pequena também de apoio, né, assim, conseguindo através, mas o essencial foi a PNAB aqui de Aracati, né, porque eu moro hoje em Aracati, aqui no município. Mas, assim, foi o filme... foi um recurso, né, da PNAB aqui do município de Aracati, esse filme. E assim, teve agora, todos os nossos atores, 100% foi da cidade, né, de Aracati, escolhido, né, as pessoas passaram por teste, tudo. Apenas a gente trouxe de fora, a gente trouxe de fora apenas porque a lei aqui permitia até 30%, né, trazer. A gente trouxe o diretor de fotografia, que é uma pessoa que já filma comigo desde os meus curtas, sempre esteve junto, já deu assim, eu tento manter essa equipe, todos os meus curtas, né, assim, sempre ser a mesma, né? A gente está sempre trabalhando, porque sempre está discutindo, sempre estão fazendo isso, né? Então, assim a linguagem do filme, uma linguagem bem simples, né? Que você pode, pelo filme mesmo, você vê uma narrativa mesmo, toda do interior mesmo, né? Com os atores. Eu fui pesquisar os locais para fazer o filme, e lá eu peguei vários atores de lá também. No filme tem pessoas que é da fazenda, que moram na fazenda mesmo, participaram do filme também. A gente levou uma pessoa que fez o treinamento, né? Uma pessoa que trabalha com teatro aqui na cidade de Aracati. Ela foi para lá, né, junto, 2 dias antes, e foi treinar essas pessoas para ter uma ideia, que eles nunca trabalharam em cinema, né? Nunca fizeram. Então, assim, é sempre uma linguagem muito básica mesmo, né? Uma linguagem, tentar um linguajar do filme bem simples, né? E a pessoa vai ver que é exatamente toda uma história, da história mesmo, para poder o filme se tornar uma coisa real mesmo do interior do estado e passar principalmente por se tornar uma lenda, de ser um fato real, né? Aí a gente tentou o máximo possível nesse trabalho, né? Trazendo um pouco do, agora, sim, como do regionalismo, né? Exatamente. E assim, eu como sou produtor também, como você falou que é produtor, também sou, eu já produzi vários curta-metragens, assim, vários mesmo nesse correr dos anos. Então, a gente já tem, né, um pouco de experiência, né? Já também de ver como produção executiva, né? E além de diretor, né? Assim, a gente, no caso, aí a gente tenta sempre
está trabalhando nessa regionalização mesmo, né, e mostrar mesmo a vida do nosso, né, do nosso interior, o que se passa, né, escolhendo desde das casas, de todas as casas antigas, né, procurando toda essa pesquisa, né, que foi feita, né, no caso. Que massa. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que amo assistir filmes, amo assistir curtas, ainda mais que tratem essa questão do regionalismo, né? Que fale um pouco também. A minha família nasceu, né? Surgiu ali da Santa Rosa, né? Que é da Serra das Flores, aqui perto do Poço do Boqueirão, que é um distrito de Alcântaras. Então, a gente ainda tem esses laços muito com a Serra, né? Então, quando eu vejo algo relacionado e um trabalho tão bem feito, eu fico muito, muito feliz. Raíssa? Pronto, Simon. É só para sinalizar que a gente está se encaminhando para os 10 minutos finais, ok? E aí pode continuar. Tá, ok. E aí, dando continuidade, eu queria perguntar à Núbia, né? Como que foi a escolha dessa linguagem? Que linguagem foi utilizada no filme dela para que a gente possa também compreender um pouco desse processo de criação? Bom, não tem como pensar em The Bag e não sentir nostalgia, né? Eu acho que ele começa da nostalgia da nossa infância, né? Do interior onde a gente vive, das coisas históricas do nosso interior, dos locais que a gente passa, né? Dos momentos que a gente vive aqui na cidade. Então, eu acho que não tem como pensar em The Bag sem lembrar dessa nostalgia. E também a nostalgia do nosso primeiro contato com o cinema. Como é que, quando a gente é criança, a gente se chama a atenção, assim, no cinema, na TV, quando tem um desenho? E alguns desses desenhos eram, antigamente, né, feitos em stop motion. Wallace e Gromit, tinha A Fuga das Galinhas, muitos filmes do Tim Burton também foram feitos dessa forma, de bonecos, né, que se moviam ali, e através de vários frames ali, várias fotos, elas ganhavam movimento, ganhavam vida. E eu nunca escondi, né, desde criança, meu amor por filmes em geral, mas as stop motions, as animações, realmente tinham um lugar especial no meu coração. E quando eu desvendei, né, desmistifiquei a stop motion através de estudo, né, através de alguns cursos que eu fiz, inclusive estamos aqui com a mestra Tamires, né, que também fez um curso de cinema em Sobral, da qual eu participei, e não tem como a gente não, sabe, se encantar, né, com essa primeira lembrança, né, dos filmes que a gente vê de stop motion. E, sinceramente, eu queria aprender, queria transmitir, né, para as outras pessoas sobre isso, sobre esse amor que eu tinha, e queria também fazer parte, né, do cinema, né, mesmo que fosse também se incentivasse, sabe? Então, essa linguagem da nostalgia, eu acho que pega todo mundo na sua infância, no lugar onde viveu, e até mesmo no crochê da vovó, né? Que antigamente, quando a gente pensa em crochê, a gente pensa naquelas toalhinhas que a vovó bota em cima da TV de tubo, pensa naqueles jogo americano que as vós faziam para colocar os pratos, e hoje em dia a gente vê o crochê de uma forma mais diferente. O crochê ele tem uma versatilidade muito grande, desde roupa, acessórios, coisas para casa e até brinquedos, né? Como o The Bag, ele mostra ali um sapinho feito de crochê. Até então, ainda para alguns cantos é novidade, mas está tomando conhecimento maior, né, das possibilidades do crochê. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é a nostalgia que move, né, o The Bag, de todas as formas, de todas as expressões de arte. Eu acho que isso é o mais importante, assim, para a gente tentar, né, transparecer o que a gente mais ama, das formas como a gente conheceu, da nossa infância até a nossa fase adulta. E é isso. E é muito sobre isso, né? Quando assisti o The Bag, eu fiquei muito nessa nostalgia, né? Seja no sapinho ali, no stop motion, seja ali no próprio conhecendo a cidade através do mapa, que a gente volta ali para a escola, né? Onde é que tá tal canto e tal, o crochê das nossas avós, das nossas vizinhas. Então, tudo isso faz com que a gente dê uma revisitada ali no passado. E aí, para a gente, queria também que o Wallace falasse um pouco sobre essa linguagem que foi utilizada no filme dele, né? Qual linguagem foi utilizada, como que ele pensou isso, para a gente finalizar esse terceiro bloco.
acredito que o uso da linguagem em Aya foi meio que de simbolismos, assim, como um processo para criar adinkras, né? Porque é isso. Adinkra significa criar imagens escondidas, né? Significa imagens escondidas. Então, acho que o processo meio que é esse. Ao mesmo tempo que na linguagem, por meio de uma semiótica que convida quem está assistindo a se debruçar sobre esse emergentismo que existe dentro das figurações das imagens, sobre essa figuração negra e sobre o racismo estrutural e como corromper isso exatamente burlando a imagem a um ponto de expandi-la até que ela seja corrompida, assim. E eu acredito também que o som é fundamental em Aya, assim, porque também é um som transgressor, onde invoca ao corrompimento. E eu acho que a partir desse corrompimento é sobre criar uma nova linguagem e experimentar como um ato indisciplinar, assim. Mais uma vez, ficando nesse ponto da indisciplinaridade, né? Mas basicamente é isso. Realmente a sonorização de Aya é uma coisa bem envolvente mesmo, né? Tudo que é utilizado no processo sonoro é algo bem instigante, né? E faz com que a gente se sinta ali preso à trama das personagens, sinta ali a trama do processo do filme. E aí, queria dizer que a gente está chegando no final da nossa conversa, né, com os realizadores de 5 filmes muito bacanas aqui do estado do Ceará, do Nordeste brasileiro, dentro do Festival dos Corres de Cinema. E para a gente finalizar, eu queria pedir a vocês que fosse assim bem breve. Eu sei que não é uma pergunta muito específica, né? Mas eu queria que vocês dissessem bem breve para mim, né? O que o filme de vocês tensiona ou faz existir dentro do audiovisual nordestino, né? O que é que o filme de vocês faz com que a galera do audiovisual nordestino tenham uma atenção maior, precisam enxergar melhor, né? O que é que faz existir que ainda não tem dentro da rede, né? Dentro aí do audiovisual nordestino. Então, para a gente começar, eu queria pedir que a Núbia me falasse, né, um pouco sobre disso. O que é que o filme da Núbia tensiona ou faz existir dentro do audiovisual nordestino? Assim, bem rápido. Bom, é o próprio stop motion. Eu pensei em fazer stop motion porque eu ainda não conhecia stop motions brasileiras, né? Ou nordestino interior. E eu queria ver mais disso, né? Eu queria ver mais do stop motion. E meio que ela surge também como essa ideia de instigar as pessoas a explorarem, né? Essa forma de audiovisual do stop motion. É um pouquinho mais trabalhoso, mas eu garanto que é uma coisa que quando você termina, você olha e diz, caralho, ficou mais incrível do que eu imaginei, fica outra coisa. Então, eu acho que ela surge mesmo como essa ideia de instigar mais, né, o stop motion do cenário aqui nordestino, né, para que a gente possa explorar mais, né, essa forma de audiovisual. Adriano, conta pra gente, então, o que é que o seu filme, né, tensiona ou faz existir dentro do audiovisual nordestino? Olha. Adriano? Pronto, como eu já falei antes. Oi, tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, sim. Alô? Não, hoje, como eu já falei antes, eu acho que assim, é contar nossas histórias, nossos costumes, né? Eu acho que tensiona mais assim, a gente ter essa de mostrar o nosso, né? O que é nosso, né? Eu acho que nas nossas terras, né? Das nossas pessoas, né? Que estão convivendo no dia a dia com a gente, no interior, principalmente, né? Então, eu acho que é o que tensiona mais a isso, assim, trabalhar isso e tentar uma formação maior, né? Eu brigo muito pela formação, eu faço várias oficinas aqui em Aracati, então isso é para levar, assim, tanto não só sair um pouco da capital, vir para o interior também, tem que formar essas pessoas, diretores, produtores, né? E não dizer os atores também, né? Então, acho que é fortificar mais ainda, que eu acho que isso, muita gente vê esse filme acontecendo e eles ficam com vontade até de fazer, começam a procurar, outras pessoas me procuram aqui. Então, acho que é isso, o que tensiona mais é isso, né? Levar o audiovisual para o interior, que a gente tem que fortalecer muito mais ainda. Eu acho que a política do governo está faltando muito isso, né? E levar essas produções
ao interior do estado. Exatamente, né? O interior também produz, o interior também faz arte, o interior também faz cultura, então é importante que esses recursos também cheguem ao interior, né? Wallace, conta pra gente o que é que seu filme intenciona ou faz existir dentro do audiovisual nordestino. Assim, como está no nome, AIA significa, é um adinkra que significa resistir e contra-atacar. Aí eu acho que, palavreando assim o Krenak, quando você sente que o céu tá ficando baixo, é só empurrá-lo de volta e respirar, né? Aí eu acho que é exatamente sobre isso, sobre um ato de resistência, assim. Massa, massa. Ela Monstra, conta pra gente o que é que o seu filme intenciona ou faz existir. Né? Eu acho que a gente já falou várias respostas aqui já, né? Inclusive de ter pessoas trans nesses espaços, mas pode falar aí o que é que faz existir ou então intenciona no audiovisual nordestino pra gente poder compreender melhor. Eu acho que querendo ou não tem muito a ver com isso mesmo, assim, né? Eu acho que até hoje, assim, a história do cinema brasileiro, de uma forma geral, ela ainda é muito permeada por transfake, por imagens de pessoas trans, a partir de uma ótica cisgênero, né? E a gente poder realizar um filme que ele é dirigido, roteirizado, que ele é montado por pessoas trans. A gente tem pessoas trans em todas as direções do filme. A gente tem uma maioria de pessoas trans na equipe do filme. A gente tem uma maioria de pessoas não brancas na equipe do filme. A gente tem um filme que é feito em mais de 90% por pessoas LGBTs. E um filme feito dentro de um contexto de ensino público de audiovisual. E que a gente já rodou em mais de 25 festivais. A gente hoje está no Itaú Cultural Play. A gente está hoje na Globo Play também. Então, é sobre, acho que para mim tem sido muito importante assim nessa jornada desde o lançamento do filme, né? Muito importante reafirmar essa narrativa de que o nosso cinema, o cinema trans cearense, ele é um cinema de excelência, né? O que falta para a gente é investimento, falta oportunidade, né? Falta cinema e aqué. Então falta dar o aqué na nossa mão, assim. Mas excelência a gente entrega todas as vezes que nos é pedido. Então eu acho que filme nossa jornada com o filme tem sido muito sobre isso, né? Sobre mostrar a excelência do nosso trabalho, né? Acho que é isso, viu? Solta o aqué na mão das gatas, que as gatas produzem e é de qualidade, né? É de qualidade. Então é importante que a gente também tenha acesso a esses recursos, né? E é importante também falar não só recursos públicos, né? Que as empresas também, do campo privado também possam investir, né? Dentro do audiovisual cearense, dentro do audiovisual nordestino, para que a gente possa continuar com nossos trabalhos, né? Tamires, finalizando essa quarta e última rodada, conta pra gente, né? O que é que o seu filme tensiona ou faz existir dentro do audiovisual nordestino? Bem, eu acho que é a coragem de ser e fazer. Enquanto o dinheiro não vem, faz com que tem, né? E aí é esse lugar de experimentar a linguagem audiovisual, se jogar mesmo e tentar e criar novas imagens, né? Novas narrativas contadas por nós mesmos, assim. Acho que é isso. Que massa, Tamires. Para quem ficou até agora, né? Essa foi a nossa roda de debate com os realizadores do filme Vicente Fininho, O Homem que Virava Cachorro, de Adriano Lima e Rui Ferreira, Aya, de Wallace Douglas, Quilimauna, da Ela Monstra, The Bang, de Núbia de Anubis, e Afroparte, de Tamires Coimbra. Esse projeto ele é apoiado pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.399/2022, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Queria mais uma vez agradecer a cada um de vocês, ao Adriano, ao Wallace, à Núbia, a Ela Monstra, a Tamires, dizer que o trabalho de vocês é muito importante para a cena do audiovisual cearense, para a cena do audiovisual nordestino, e que a gente consiga aí continuar nossa arte, né, o nosso fazer cultural, para que a gente consiga aí continuar produzindo, para que a gente possa continuar aí transmitindo essa energia e fazer com que o nosso público, o público que a gente quer alcançar, seja aí algo bastante
proliferioso, né, que possa se proliferar para que a gente possa conseguir aí atingir mais pessoas e que mais recursos possam chegar até a mão, né, dos fazedores de cultura do interior do Ceará. Mais uma vez, gratidão a você que assistiu a gente até aqui. Obrigado. Sigam as redes sociais do Festival dos Corres. E mais uma vez, gratidão à produção de Perifa pelo convite. Gratidão a todo mundo da produção que está aqui no chat, que está aqui nas entrelinhas. Obrigado a vocês. Mais uma vez, gratidão a Adriano, Tamires, o Alisson, Núbia, ela mostra. Vida longa. Obrigado, galera. Tamo junto.